Questão 48 do capítulo 3. Uma dublê de cinema pula de um helicóptero em voo a 30 metros acima do solo com velocidade constante, cujo componente vertical é igual a 10 metros por segundo, de baixo para cima, e cujo componente horizontal é igual a 15 metros por segundo ao sul. Despreze a resistência do ar. A. Em que lugar do solo em direção a onde ela abandonou o helicóptero, a dublê colocou almofadas de espuma para amortecer a queda? B. Faça um diagrama x de t, y de t, vx de t e vy de t para o movimento. Eu já esquematizei a questão aqui. A trajetória do helicóptero, pelo menos nas proximidades de onde a dublê pula, é essa reta tracejada. E ela está subindo, o helicóptero e a dublê, eles são solidários no movimento, enquanto ela está dentro do helicóptero. 10 metros por segundo para cima e 15 metros por segundo aqui ao sul. Eu coloquei aqui a orientação no plano da superfície. Então, norte, sul, leste, oeste. O helicóptero está se deslocando horizontalmente ao sul. Aqui a dublê pula. Ela tem essas velocidades iniciais, as mesmas do helicóptero no instante que ela pulou. A velocidade em x vai ser constante e em y vai ser acelerada por causa da aceleração gravitacional. E a trajetória vai ser essa em azul. Agora, o que eu quero na questão, no primeiro pedido da questão, na letra A, é a distância em x. Em que lugar do solo, em relação ao ponto onde ela abandonou o helicóptero, a dublê colocou almofadas de espuma para amortecer a queda. Então, contando a partir daqui, ela vai cair nesse ponto, essa distância em x, aqui tem a almofada. Que distância é essa? Essa distância, como é um movimento uniforme, é a velocidade em x vezes o tempo em que a dublê ficou se deslocando nessa velocidade. É o tempo de voo. Esse tempo todo aqui em roxo. Daqui do começo de onde ela pulou até tocar o chão. Eu vou dividir esse tempo aqui em outros dois tempos, que assim fica mais fácil encontrar. O tempo 1 e o tempo 2. O tempo 1 eu encontro expressando uma equação em que a velocidade final aqui no tempo 1 seja zero. Então ela sai com essa velocidade em y, velocidade inicial, até zerar. E eu vejo que tempo é esse. O tempo 2 eu vou encontrar calculando qual é o tempo necessário para cair a partir do repouso, que vai ser aqui, começando aqui, até todo esse ΔY aqui, que é os 30 metros que a questão já me deu, mais esse ΔY1 que ela vai ter subido aqui para perder essa velocidade. Então vou fazer cada coisa aqui passo a passo. Então preciso do tempo do voo, que é T1 mais T2. Tempo do voo, T1 mais T2. Então vou calcular primeiro o T1. Eu encontro o T1 calculando a velocidade em função do tempo. Aí eu quero a velocidade em que eu quero o tempo em que aquela velocidade em y vai zerar. Então a velocidade final eu quero que seja zero. É igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A aceleração nesse caso é menos a aceleração gravitacional. Porque eu estou considerando aqui o referencial em que o eixo y é positivo para cima. Então eu faço a substituição, eu tenho a velocidade inicial em y, que é de 10 metros por segundo. Substituo a aceleração gravitacional e dá 1,02 segundos, que é o tempo 1. Então, para ir daqui para cá, esse tempo 1 vale 1,02 segundos. Agora eu vou encontrar o tempo 2. O tempo 2 é o tempo que leva para um corpo abandonado, sem velocidade inicial, cair uma certa distância, que é o ΔY2. Então a equação é essa, V0YT mais 1 meio de AT quadrado. A aceleração nesse caso é menos g, pelos mesmos motivos que eu expliquei aqui anteriormente, porque está contra o sentido de crescimento do eixo y. Então vem esse sinal de menos. E a velocidade inicial é zero, porque é inicial aqui nessa região do tempo 2. É inicial aqui na queda. Então vai cair a partir do repouso.
eu ainda não sei, nesse momento, qual é o ΔY2. Porque a questão me deu os 30 metros. E para cá eu não encontrei o ΔY ainda. Eu só encontrei o tempo. Então, primeiro eu tenho que saber quanto vale esse ΔY para colocar naquela equação que eu estou trabalhando. Então, o ΔY2, que é tudo isso daqui, é o que vai para a equação, que é 30 metros mais o ΔY1. Então, aqui, ó, o ΔY2, que é tudo. Então, ΔY2 é 30 metros mais ΔY1, e agora eu preciso encontrar o ΔY1. Eu encontro da seguinte forma. Aqui eu já tenho o tempo em que essa velocidade em y de 10 metros por segundo zerou. Demorou esse ΔY1 para isso acontecer. Então eu encontro da seguinte forma. A velocidade final em y ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de espaço. Nesse caso, o ΔY1. A velocidade inicial é o 10, porque eu estou aqui nessa região. A velocidade inicial é o 10 metros por segundo. A final é o zero. Então, velocidade final ao quadrado é igual a zero. E aqui eu substituo, a aceleração é menos g. Eu substituo os valores que eu já tenho e encontro o ΔY1 igual a 5,10 metros. Portanto, o ΔY2 é os 30 metros mais o ΔY1. Então ficou 35,10 metros. Agora sim, eu posso continuar o que eu estava fazendo aqui. Então, agora eu substituo o ΔY2 por menos 35,10 metros. E esse menos é porque o ΔY é o y final menos o inicial. O final é zero. O inicial é 35. Então fica 0 menos 35. Por isso esse sinal de menos. Aqui já tinha um sinal de menos da aceleração. Então simplifica o sinal, simplifica a unidade aqui, sobrou só segundo ao quadrado. Então isolando isso eu encontro o tempo igual a 2,68 segundos. Agora eu já tenho esse tempo aqui, ó, 2,68 segundos. Então eu já tenho um tempo de voo, que é a soma dos dois. Eu já posso usar essa equação aqui para calcular, porque eu tenho o Vx, que é constante. Então o tempo de voo, que é a soma do T1 mais T2, 3,7 segundos. Então a variação em x é velocidade em x vezes o tempo, 55,5 metros ao sul. Então esse ΔX aqui é 55,5 metros, contando a partir de onde a dublê pulou ao sul, que é para onde o helicóptero está se deslocando. Então assim, eu respondo a letra A. Agora a letra B ele pede os diagramas x de t, y de t, vx de t e vy de t. Então vamos lá. O x de t é zero, a posição em x é zero no tempo zero, e é 55,5 metros no tempo 3,7. Então, como a velocidade é constante, aí a velocidade é a inclinação também é constante. Essa daqui é o gráfico x de t. O gráfico y de t eu tenho que traçar alguns pontos e observar a equação que modela essa função. Olha só, ela estava no tempo igual a zero, a 30 metros, no tempo igual a 1,02 segundos, que é quando zera a velocidade em y, a parte mais em cima, ele estava a 35,10 metros, que é isso aqui. Começou a 30 metros, tempo igual a zero. Esse tempo T1 aqui, ela ficou em 30 mais 5,10 metros. 5,10. Então, marquei aqui o par ordenado em x e em y. No caso, na abscissa e na ordenada, que é y de t. E no tempo 3,7 segundos, está aqui a unidade, a posição é y igual a zero. E agora, como o termo que multiplica o t ao quadrado é negativo, né, que é menos a aceleração da gravidade, então a concavidade é para baixo, e essa daqui é a inclinação variável, né, porque a velocidade também é variável, porque tem aceleração,
Então esse é o gráfico y de t. Para o gráfico vx de t, ele é bem simples também porque a velocidade é constante, igual a 15. Então, no tempo zero a velocidade é 15 metros por segundo, no tempo 3,7 em todos os outros intermediários também 15 metros por segundo. E eu não posso representar mais a partir daqui, né? Porque num tempo maior do que esse não tem velocidade mais. Aqui, a velocidade em y, a velocidade inicial, com t igual a zero, é igual a 10 metros por segundo, que é a velocidade inicial da questão. No tempo 1,02, que é o tempo em que a velocidade zera, que a gente calculou lá no começo, então tem que passar aqui pela abscissa. E no tempo igual a 3,7 segundos, a velocidade agora é negativa, porque nessa parte toda aqui, a velocidade está apontando para baixo. Então, contra o sentido de crescimento do eixo. E eu ainda não sei qual é essa velocidade, só sei que ela é negativa, porque eu não calculei em nenhum momento no problema, né? Então, vou usar esse espaço aqui para calcular. Então, Vy é igual a V0y mais AT. O V0, nesse caso, é zero, porque esse daqui é a velocidade final a partir da queda. A partir do momento que tem a parte do momento em que a velocidade em y ficou a zero, no ponto mais alto da trajetória. É daqui até aqui. Então, velocidade inicial é igual a zero, a aceleração é menos aceleração gravitacional, por causa do sentido de crescimento do eixo, mais uma vez, respeitando os referenciais. Isso dá menos 26,26 metros por segundo. Então, eu traço esse ponto aqui. Então, eu fico com esses três pontos. E eu tenho que lembrar também que a velocidade em y esse movimento em todo é de uma aceleração constante. Então, a inclinação da velocidade tem que ser constante. Por isso essa reta. Então, aqui está os 4 gráficos que pede. Aqui a distância que foi pedida em A. Isso completa a solução da questão.